Olá, eu sou o Nano Fregonese e quero te dar as boas-vindas a mais uma aula pela Escola Escrever Viver. E o tema da aula de hoje é Histórias de Vingança. Histórias de vingança que são o meu tipo favorito de história, seja em livro, filme, série, quadrinho, enfim. Eu adoro histórias de vingança, elas mexem bastante comigo e, ao que parece, não é só comigo. Ao que parece, elas têm esse efeito em uma grande parcela da população que ou curtem consumir esse tipo de história, né, ou ao menos notam a existência dessa história, tem a sua atenção chamada por esse tipo de coisa, tá? E isso acontece porque a vingança está presente na nossa vida aí, na história da humanidade, desde sempre. E muito provavelmente continuará presente na nossa história, né, pelo nosso futuro aí. A não ser que a gente atinja aí a iluminação em massa em algum momento, a vingança estará sempre presente. Tá? E isso acontece pela própria dinâmica do mundo. Porque, veja, nós temos uma ideia de justiça, nós temos uma ideia de como a vida deveria ser, de como as relações deveriam ser equilibradas. Mas o que acontece na realidade é que nós não observamos isso, né? Nós somos seres falhos. Então há sim momentos de injustiça. Até para lidar com essas injustiças que nós, como sociedade, criamos aí mecanismos como a lei, como juízes, como cadeias, como punições, coisas desse tipo, para tentar trazer essa questão de justiça. O que acontece é que muitas vezes, apesar de todos esses mecanismos, a justiça não é servida, ela não acontece. O mundo fica desequilibrado, certo? Alguma pessoa sofre uma injustiça, a sociedade, o mundo não consegue lidar com essa injustiça, não consegue colocar as coisas em equilíbrio novamente, então essa pessoa é forçada a colocar a justiça nas próprias mãos e ir atrás da vingança. Ela precisa disso para poder seguir adiante, ela precisa disso para voltar à sua vida anterior, enfim, ela precisa disso para ter a sensação de justiça. Então veja que isso nos fala muito forte. E isso está presente em histórias desde sempre. Nós vemos histórias sobre vingança na Bíblia. Nós vemos histórias sobre vingança na Grécia Antiga, né? A Guerra de Troia, afinal, é uma história de vingança, certo? Temos lá Helena, rainha de Esparta, que é seduzida e sequestrada, né, por pares de Troia. E isso, né, o desejo de vingança do marido traído de Helena, faz com que faz com que a Grécia se una e vá à luta contra a Troia. Então veja que uma das guerras mais famosas da nossa história foi motivada por um desejo de vingança. Talvez a obra mais famosa e considerada por muitos como a melhor de Shakespeare, que é Hamlet, é uma história de vingança, certo? Hamlet, príncipe da Dinamarca, tem seu pai morto, a mãe casa com o tio, os dois vivem lá numa grande lua de mel. Hamlet, em luto profundo, sofrendo com aquilo, eis que seu pai aparece como um fantasma dizendo que ele foi assassinado. O pai de Hamlet, o antigo rei da Dinamarca, foi assassinado pelo irmão. E ele pede que Hamlet faça justiça, ou seja, ele pede que Hamlet se vingue. Temos então, né, na continuidade dessa obra, Hamlet tentando descobrir se estava ficando louco, se o fantasma dizia mesmo a verdade, e depois tramando a sua vingança com fins trágicos, né? Afinal, é uma tragédia. E isso me faz pensar aqui que as histórias de vingança normalmente servem para duas coisas, tá? Elas servem como uma forma de catarse, ok? Em que nós vemos aquela injustiça acontecendo, sentimos aquilo no peito, sentimos aquilo como se fosse com a gente, tá? E isso é muito importante nas histórias de vingança, porque
A injustiça pode acontecer com todos nós temos que ter essa noção. A injustiça não está acontecendo apenas com aquele personagem, ela pode acontecer com qualquer um de nós. Então, quando acontece com o personagem, nós, certo? Nós nos vemos no lugar dele e aí desejamos pelaquela sensação de justiça. Desejamos que ele se vingue, que ele alcance aquele equilíbrio novamente, porque nós gostaríamos de alcançar esse equilíbrio. Então, ela é catársica no sentido de que a injustiça não passa sem punição. Nesse tipo de história, é comum que o protagonista consiga a sua vingança e depois volte à vida ordinária que ele tinha. Tá? Ele não vira um psicopata, ele não vira um assassino, ele não sai por aí fazendo um monte de coisa. Ele consegue a justiça que ele procurava, consegue o equilíbrio que ele procurava e retorna à sua vida. A sensação que nós temos é de que a justiça foi servida. A outra forma de abordar a vingança é como um alerta. É como um alerta de que a justiça é algo muito sério que não deve ser levado para as próprias mãos das pessoas, porque nós podemos ter finais trágicos com isso, certo? Esse tipo de história tenta mostrar para o espectador, para o leitor, de que a vingança, mesmo que você consiga a sua vingança, ela terá um preço muito grande. Tá? Talvez na sua vida, você pode até morrer, né? Tem que pagar esse preço, a morte, para conseguir acabar com aquela figura de qual você deseja se vingar, ou até mesmo na sua alma. É por isso que existe aquele ditado, né, que quem procura vingança deve cavar 2 covas, certo? Para a pessoa que ele está procurando se vingar e para si mesmo, porque essa pessoa morrerá no caminho. Mas veja, nada impede também que você misture essas 2 coisas, que você transmita a sensação catársica para o seu leitor, entregue para ele a sensação de justiça sendo servida, mas ao mesmo tempo dê finais trágicos, faça o protagonista pagar o preço da vingança para servir de alerta também. Você pode, sim, unir essas 2 formas de abordar histórias de vingança em maior ou menor grau, criando a sua própria narrativa. Seja como for, as histórias de vingança se enquadram nos 3 atos, nos famosos 3 atos de começo, meio e fim, se enquadram no que nós chamamos de 3 fases dramáticas. Então, para você estruturar, para você pensar, para você planejar a sua história de vingança, você vai separá-la em 3 passos. Na primeira fase dramática, então, nós temos ali o nosso protagonista, que ainda não é um vingador, né? Nós temos o nosso protagonista vivendo sua vida normal, vivendo sua vida cotidiana, imerso na sua rotina. Eis que um crime acontece, certo? O incidente excitante aqui, o que muda a vida do nosso protagonista é a existência desse crime. Um crime acontece, um mal feito é feito, a justiça não está servida, as coisas ficaram desorganizadas. Tá? Por exemplo, o personagem está vivendo sua vida normalmente em casa, quando alguém entra, assaltantes entram, matam sua esposa e fogem, por exemplo. Tá? Temos então o crime que despertou no protagonista o desejo de buscar justiça, buscar o equilíbrio novamente, ok? Então, a primeira fase dramática é caracterizada por mostrar a normalidade e aí o crime que tira o nosso protagonista dessa normalidade. Ele não consegue mais voltar para a sua vida comum. Além da dor da perda, além da dor da injustiça que foi cometida contra ele, ele não consegue se livrar do fantasma, tá, desse crime. Aquilo fica assombrando, ele não consegue voltar para o mundo normal. Então ele tem o desejo de justiça, certo? Tem despertado em si o desejo de justiça. Vale dizer aqui também que é bem comum que no momento desse crime, no momento dessa injustiça, no momento que esse mal feito é cometido com o nosso protagonista,
o protagonista está incapaz de se defender. Ele é uma vítima, ok? Ele não causou aquilo, ele é uma vítima. Ele está incapaz de se defender. Muitas vezes, inclusive, o nosso protagonista está de alguma forma preso, constrito, incapacitado e é até mesmo forçado a ver a injustiça ser feita, tá? O crime ser feito com alguém que ele ama ou coisas do tipo. Onde que nós vimos isso recentemente? No filme The Revenant, ou O Regresso, é aquele filme com o DiCaprio, que inclusive rendeu o Oscar de melhor ator, o Leonardo DiCaprio, em que ele é atacado por um urso, está incapacitado numa maca improvisada, lá no meio da natureza selvagem, com o seu grupo, e aí o seu filho, o filho do personagem do DiCaprio, é atacado por outros membros do grupo e assassinado enquanto o DiCaprio está ali preso, ferido na maca, sendo forçado a ver tudo. Isso aumenta a carga dramática absurdamente, tá? Isso gera uma repulsa, obviamente, no leitor, no espectador. Imediatamente, o leitor ou o espectador fica contra aquele que comete o crime e toma as dores de quem sofreu a injustiça, toma as dores do nosso protagonista. Esse é um mecanismo muito potente, muito poderoso para gerar a identificação que é tão importante nas histórias. Pois bem, eu mencionei que o crime, né, a injustiça cometida, faz nascer no nosso protagonista um desejo por justiça. E ele vai atrás de fazer essa justiça. Inclusive, ele pode ir atrás até pelos meios tradicionais. Talvez ele vá atrás das autoridades, talvez ele busque a polícia, busque a justiça comum. Porém, de alguma forma, fica claro para ele, e para nós como espectadores também, fica claro de que a justiça não será servida de formas tradicionais. Ou a polícia não acredita nele, ou ele não tem provas, ou é uma polícia muitas vezes ineficaz, sobrecarregada, que não consegue dar conta de tudo. Então, o coitado do nosso protagonista, ele vai atrás de fazer as coisas do jeito certo, mas ele não consegue. Não entregam a ele, a sociedade é incapaz de entregar a ele aquela justiça que ele tanto precisa. E aí, como ele não teve a justiça por meio da sociedade, por meio dos fins tradicionais, por meio dos caminhos tradicionais, ele precisa então ir atrás de vingança. Então veja que o desejo de justiça é trocado pelo desejo de vingança. E aí o nosso protagonista decide fazer justiça com as próprias mãos, decide ir atrás dos malfeitores e ele mesmo acertar as contas. E isso nos leva à segunda fase dramática. A segunda fase dramática é onde o nosso protagonista vai atrás de informações, vai atrás de descobrir quem é o malfeitor, quem é aquela figura que deve receber a sua vingança. Ele precisa achar essa pessoa, ele precisa descobrir quem ela é, muitas vezes, né? Temos esses mistérios em algumas histórias de vingança. Quem é o malfeitor? Então, o nosso protagonista precisa descobrir isso. Uma vez descoberto também, né, quando ele sabe quem é essa pessoa que deve ser o seu alvo, ele precisa traçar planos para conseguir se vingar. As histórias de vingança nunca acontecem de um jeito facinho, né? Elas envolvem muito esforço, envolvem muitos obstáculos. Não é incomum vermos o malfeitor com uma figura de certo poder. Às vezes ele é alguém da alta sociedade, às vezes ele é um político importante, às vezes ele é alguém que tem muito dinheiro à sua disposição, às vezes ele é alguém ligado ao mundo do crime, uma figura perigosa, que inclusive tem capangas, às vezes ele é alguém muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais capacitado que o nosso protagonista. Então, como ele vai conseguir desencadear sua vingança se o malfeitor é tão poderoso? Ele precisa de um plano, certo? Temos aqui, então, todo esse arco, tá? Toda essa escadinha de obstáculos que deve ser superada pelo protagonista até que ele possa, de fato, confrontar, né, entre aspas, ali, o vilão da história. Para tornar tudo ainda mais difícil,
é bem comum que a gente tenha, nas histórias de vingança, uma terceira figura, um terceiro personagem, tá? Formando um triângulo ali entre o protagonista, que é o vingador, entre o antagonista ali, ou o vilão, né, muitas vezes, que é aquele que deve receber a vingança, e nós temos uma terceira figura que é alguém que tenta impedir o protagonista de ir adiante com a vingança, tá? E ele pode querer impedir o protagonista por N razões. Pode ser um parente que vê o perigo daquilo, pode ser um amigo, pode ser um policial. A gente vê isso muitas vezes, né? O detetive de polícia que suspeita que a vítima está querendo se vingar e está tentando tirar o cara daquilo porque é perigoso e também não quer que as pessoas façam justiça com a própria mão, com as próprias mãos. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Então, é comum que a gente tenha essa figura que não precisa necessariamente ser uma figura ruim, não precisa ser uma figura do mal. Muitas vezes quer até o bem do nosso protagonista, mas fato é que ela tenta atrapalhar, né, os planos de vingança do protagonista. Então, nosso protagonista, além de lidar com as dificuldades comuns da sua vingança, além de lidar com as dificuldades já inerentes à figura, a figura lá que merece a sua vingança, ele também precisa lidar com essa outra figura que tenta atrapalhá-lo. Aí vamos para a terceira fase dramática, que é o confronto, quando o protagonista fica cara a cara finalmente com a figura que merece a sua vingança. E ali nós vamos ter, né, a grande resolução da coisa. O protagonista vai conseguir a sua vingança ou não? Veja, em histórias em que nós temos uma vingança serial, por assim dizer, em que o nosso protagonista deve se vingar de várias pessoas, tá? É aqui que ele vai se vingar do chefão, por assim dizer, para aquela figura superior. Por exemplo, o nosso protagonista teve a família assassinada por um grupo de criminosos. Aí ele resolve ir atrás de vingança e ele vai matando um por um, meio que subindo a escadinha de status dos criminosos, sabe? Mata um por um até chegar no líder dos criminosos, no cara que foi realmente responsável pela morte de sua família. Esse é o último da sua lista, tá? Esse deve ser o que você vai abordar lá no final. Seja como for, vai chegar uma hora aqui que você vai colocar o protagonista e o bandido ali, o vilão, né, entre aspas, cara a cara, e a vingança vai ser executada ou não. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque parece existir uma regrinha invisível nas histórias de vingança que dita o seguinte, que a vingança do seu protagonista deve ser proporcional, tá, ao dano que ele sofreu, certo? Não pode haver aí um novo desequilíbrio agora por parte do protagonista. Então, se o protagonista de repente perdeu sua família, tudo mais, ele vai lá e se vinga da figura que matou sua família. Agora, se ele faz mais do que isso, se ele resolve matar a filha inocente do bandido, a esposa, a mãe, o tio, o cachorro, o peixe dourado dele, tudo isso, tá? As coisas ficam em desequilíbrio e aí você pode perder a simpatia do seu público, tá? Porque aí nós temos o nosso protagonista virando, de certa forma, um monstro também. Você pode fazer isso, tá? Se esse for o seu objetivo. Se você quiser mostrar como a vingança é capaz de corromper uma pessoa boa, uma pessoa comum e tal. Se esse for o seu objetivo, você pode fazer isso. Você tem apenas que entender que esse choque vai fazer sua audiência se desconectar um pouco, tá? Nas histórias mais comerciais, o que a gente vê é, de fato, o protagonista se vingando de uma forma justa, tá? De uma forma equilibrada, certo? Ele não ultrapassa certas barreiras na sua vingança, justamente para não nos desconectarmos da audiência. Saiba que você pode fazer isso, mas entenda as consequências. Se for o efeito que você quer causar, ótimo, vai adiante. Se não, se você quer focar realmente no aspecto catársico, tá? Aí preste atenção nisso. Tome cuidado para não ultrapassar, para não forçar a mão nessa vingança. Mas também,
Se você quer usar a história de vingança como um alerta de que as pessoas não devem sair por aí fazendo vingança, aqui você vai fazer o seu protagonista sofrer consequências, pagar um preço por ter escolhido trilhar esse caminho. Tá? Talvez ele morra no caminho, ele não consiga a sua vingança, morra antes de tudo, que seria um final bem amargo, né? Talvez ele consiga a sua vingança, mas tenha que pagar o preço com a própria vida. Talvez ele consiga a sua vingança, mas tenha que pagar o preço de agora ser um bandido, de agora ser um criminoso e ser forçado a viver na marginalidade. Então, de certa forma, ele perde sua alma no processo. Histórias que visam fazer um alerta sobre vingança costumam terminar de um jeito meio trágico como esse. Tá? Nós vemos isso em Hamlet. Todo mundo, né, uma desgraça geral, todo mundo morre, até a Dinamarca é conquistada. Nós vemos isso no filme O Regresso, que fica um final meio em aberto, mas algumas interpretações são de que o personagem principal, né, aquele que sofreu a injustiça e vai atrás de vingança, que ele também morre ao final, tá? Então, veja que não é raro a gente ver a vingança ser executada, mas cobrar um preço alto do protagonista. Afinal, verdade seja dita, o mundo seria um caos se todo mundo quisesse, né, fazer justiça com as próprias mãos. Dito isso tudo, explicado, né, esses 3 estágios aí das histórias de vingança, eu quero também fazer um comentário aqui para você de que, por óbvio, as histórias de vingança costumam envolver violência, tá? Elas costumam envolver um crime de assassinato, um crime pesado, né, como estupro, ou um espancamento pesado, e é algo forte o bastante para fazer com que o protagonista queira sujar as mãos, tá? Considere sujar as próprias mãos. Porém, você pode sim usar essa estrutura das histórias de vingança para histórias mais leves, até mesmo com comédia, tá? Desde que você tenha o quê? Uma situação injusta acontecendo com alguém que não merece essa situação, tá? Você pode criar ali uma história de comédia em que um personagem está vivendo sua vida, né? Os seus oponentes, sabe lá Deus por que, sacaneiam com ele, ele não consegue justiça pelos meios tradicionais e ele vai atrás então de se vingar. Ele meio que tem um estalo, se desperta, fala, chega de ser bobinho, vou me vingar, tá? Um exemplo é um filme clássico da Sessão da Tarde chamado Ela é o Diabo, em que é uma mulher, dona de casa, que é maltratada pelo marido, tudo, e o marido arranja uma amante, termina com ela, deixa ela sem nada, né? E nesse momento, essa mulher injustiçada, porque ela fazia tudo pelo marido, coitada, essa mulher injustiçada tem quase como uma epifania e resolve deixar de ser trouxa e ela vai atrás de vingança. E o filme é uma comédia mostrando como ela se vinga do ex-marido. Então veja, nós não temos aqui a violência, né? Nós não temos morte, nós temos uma busca por equilibrar novamente as coisas, por dar o troco, por assim dizer. Você pode fazer isso em histórias de amor, em histórias de competição de trabalho, coisas do tipo. Então, você usa a estrutura aqui, você usa essas 3 fases dramáticas da vingança, mas você molda isso dentro do tema da sua própria história, certo? Vamos ver então se essa estrutura que eu mencionei, se ela se encaixa em algumas histórias de vingança que nós conhecemos, tá? Então, Hamlet, começando por um clássico. Hamlet está ali no seu luto, tranquilo, tá? Na sua depressão, quando o fantasma aparece e pede que Hamlet o vingue. Então, aqui o crime já foi feito antes da história começar, tá? Essa é uma mudança da peça de Shakespeare em relação à estrutura tradicional. O crime já começou antes, mas nós temos Hamlet no seu luto, aquele é o estado normal dele. O que serve, então, como o incidente que desperta em Hamlet o desejo de justiça? A aparição do fantasma, tá? A ideia, a possibilidade de que o seu pai tenha sido assassinado. Então Hamlet faz o que? Ele precisa descobrir se aquilo é verdade ou não. Tá? Então temos, ao invés dele ir atrás de achar a identidade do criminoso, daquele que merece a vingança, o que ele faz é tentar descobrir se é verdade o que o fantasma falou.
Então, primeira parte do plano do Hamlet, primeira parte ali nossa fase 2 é descobrir se aquilo é verdade. Uma vez descoberto, quando o Hamlet se convence, aí ele começa a traçar o seu plano de vingança, tá? E a vingança chega lá no fim, na confrontação, em que nós temos a grande tragédia. Outra história de vingança muito famosa, que se você não conhece, tá? Pergunte pro seu pai, porque com certeza ele conhece. É o filme Desejo de Matar, com Charles Bronson, tá? Um filme que também era um clássico da tela quente, do Corujão, coisas assim. Nessa história, nós temos um personagem que é um arquiteto, se não me engano, vivendo sua vida comum, sua vida normal, tranquilo com sua família, quando a casa é invadida, esposa e filha sofrem violências e ele precisa ir atrás de justiça. Ele vê que não vai conseguir justiça pelos meios tradicionais ali, ele decide ir por meio da vingança, fazer justiça com as próprias mãos. Então nós temos todo, a segunda fase dramática, ele indo atrás, investigando, descobrindo quem são os criminosos e se vingando um por um, até chegarmos na terceira fase em que ele se vinga do grande criminoso, por assim dizer. Por aquele, que é o que vai de fato saciar a sua vingança, tá? Outro exemplo, como eu já falei ali, O Regresso. Nós temos o nosso personagem principal conduzindo um grupo de exploradores, tá? Lá na época da América colonial ainda. E aí eles são atacados por um urso, ele é ferido gravemente, tá? Mas tudo bem, até aí era a vida que eles tinham, tá? Ele é ferido gravemente, eles começam a retornar da expedição, no meio da neve, frio, dificuldades, e aí eles estão levando o personagem do DiCaprio para casa, para ser tratado, e está todo ferido numa maca, e aí um dos membros da expedição diz, cara, a gente tem que abandonar esse cara aqui, porque está muito difícil, a gente não consegue carregá-lo. Aí o filho do personagem do DiCaprio, que estava junto, obviamente discorda, fala, claro que não, como é que nós vamos deixar meu pai? Há uma discussão, e o filho é assassinado. É assassinado diante dos olhos do DiCaprio, tá? Então, é uma cena até muito dramática. E, além disso, eles deixam o personagem do DiCaprio para morrer ali ao relento. O que acontece é que o desejo de vingança é tão grande dentro desse personagem que ele se recusa a morrer. Mesmo todo quebrado, ele faz o seu regresso, daí o nome do filme, faz o seu regresso até conseguir vingança daqueles que foram responsáveis pela morte do seu filho, e ele paga um grande preço por isso. Então veja que as histórias de vingança, elas não precisam seguir rigorosamente esse roteirinho que eu passei para você, mas elas sim se baseiam nos acontecimentos principais deles, tá? Quase como checkpoints ali para o avançar da sua história. Então, se você entender que deve vir na fase 1, na fase 2 e na fase 3, você pode moldar isso, tá? Personalizar isso de acordo com as suas próprias ideias. Como eu falei que Shakespeare fez no caso de Hamlet, tá? Então é isso que eu tinha para passar sobre histórias de vingança. Espero que você tenha gostado. E lembre-se, quem vai atrás de vingança deve sempre cavar duas covas. Um abraço e até a próxima aula.